Se a gente fosse classificar, ele tem o exemplo de inteligência artificial que fala como ser humano, que até às vezes pode pensar como ser humano, agir como ser humano ou atuar como ser humano. Onde isso vai parar? Vocês já ouviram, por exemplo, aquele caso do Google, que fez um algoritmo que conversou com um analista e convenceu o analista que a inteligência artificial é uma menininha dentro de um data center e precisava ser resgatada. Essas notícias não vêm muito na internet, é só se pesquisar bem em fórum de discussão. Eu não sei onde vai parar, mas cada um tem a sua imaginação baseada em filmes. Mas o meu foco agora, vamos voltar atrás. As fábricas de carro que construíram robôs para construir carros é uma forma de inteligência artificial? Vamos voltar mais um pouquinho. Na época que os computadores eram o tamanho de um prédio, até o prédio IBM foi pensado para ser um grande servidor, né? Ele tem formato de servidor. Fazer cálculos de matemática é uma forma de inteligência artificial? Vamos voltar mais um pouquinho. Quem sabe para que serve aquele moinho de vento que tem muito na Europa? É uma casinha com um negócio que fica girando. Aí tem um dedo e um negócio que fica moendo. Moinho de vento. Aquilo para quê? Para amassar trigo. É uma forma de inteligência artificial? É uma provocação. O ser humano, quando inventou fogo, vamos dizer assim, né, tem procurado forma de facilitar a sua vida. Verdade ou mentira? O fogo facilitou muitas coisas, até na alimentação. O moinho de vento facilitou muitas coisas. Imagina quanto gastavam de força para preparar a farinha. Os robôs nas fábricas de Toyota padronizou a produção de muitas coisas, acelerou o tempo. Esse exemplo que o Dr. Vitor apresentou, onde ele vai facilitar diagnósticos, vai facilitar pesquisa de opinião. O próprio Google, quem é da época do Alta Vista, aí virou Google, facilita buscas. Waze, quem sai de casa sem Waze? Alguém sai de casa sem celular? Onde eu quero chegar? É ferramenta. Essas tecnologias, inteligência artificial, não importa, desde moinho do vento até um ser que convence um analista de Google que ele é real, são ferramentas que o ser humano sempre buscou criar para ajudar o ser humano. Minha provocação principal, vamos enxergar tudo isso como ferramentas. É um martelo para o marceneiro. É um algoritmo que facilita para o radiologista para encontrar aquilo que ele, como o doutor Vitor falou, não consegue enxergar. Agora vamos tocar outro tópico. Vamos falar sobre igualdade e desigualdade. Já que hoje o tema é inteligência artificial, a inteligência artificial, como foi demonstrado, funcionaria em qualquer lugar? Precisaria de alguma coisa antes, certo? A distribuição desse algo antes é uniforme? Vamos pensar no Brasil? Vamos pensar na cidade de São Paulo? Agora fazer uma pergunta. Quem é o usuário de SUS nessa sala? SUS? 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 Quem não tem plano de saúde privado? Levanta a mão. O usuário de SUS é uma coisa. Depender 100% do SUS é outra, certo? Só para puxar o gancho, o CIES é responsável por 55% de ultrassons feitos pela Prefeitura de São Paulo. Alguém conhece CIES? Ninguém conhece CIES. Né? E CIES atua em parceria, por exemplo, com o UBS. Muitos deles não tem nem internet. A gente consegue pensar nessas ferramentas? Estamos falando de mais da metade da população da cidade de São Paulo. Porque São Paulo é privilegiado, metade do plano de saúde, mas a outra metade não tem. Depende só do SUS. Então, tem um tópico, que é a não uniformidade, vamos falar assim. Enquanto uns podem pensar na ferramenta como avanço tecnológico a ponto de economizar o tempo, etc., os outros estão pensando ainda, olha, como que eu controlo a minha agenda de chegada ao paciente? Uma provocação. Então, já falei da tecnologia que nasce para ser uma ferramenta, não é para outra coisa, é uma ferramenta, desigualdade. Agora falando de outro ponto. Ele usou um exemplo de uma mãe que passou por 7 médicos, não sei quanto tempo, tal, não achou o diagnóstico. E o ChatGPT deu. Quem já usou Google, etc. Eu ia perguntar para ele, mas não está aqui, mas se eu falar, vocês vão entender. Quantas vezes será que o ChatGPT respondeu? Será que o ChatGPT respondeu na primeira? Será que quantas pessoas receberam o resultado do ChatGPT e levou a sério? Talvez uma pessoa que fez o diagnóstico. Se ninguém se levasse a sério, o que poderia ter acontecido? Então, por trás, tem alguém? Não uma máquina, não uma ferramenta. Para voltar no ponto da ferramenta. Está outro exemplo. Vocês ouviram falar já
do LGPD europeu, que é o GDPR. Vocês viram falar de que teve um vazamento no hospital famoso no Portugal e eles foram condenados a pagar 50 milhões de euros. Se pesquisar no Google, tá uma culgada, vai estar lá. Esse hospital foi condenado por ter vazado dado. Se ele vazou dado, ele está usando alguma coisa para armazenar o dado, certo? A empresa que armazena o dado foi condenado? Não, foi o hospital. O hospital alegou em relação à ferramenta? Alegou, vai a ferramenta. Sabe que e a empresa, o que alegou? Que o hospital não tomou todas essas providências para proteger a ferramenta. Onde eu quero chegar? Na saúde tem uma coisa curiosa. Como mexe com vida, tem um tal do responsável. Alguém já ouviu falar de alguma empresa de tecnologia ser responsável por alguma coisa que aconteceu na área de saúde? Desde vazamento de dado até... Vou dar um exemplo. Se esse ChatGPT fizesse um diagnóstico e um médico comprou a ideia, vai lá, opera, não é, o paciente morre. O dono do ChatGPT seria condenado? Ou seria o médico que assumiu o diagnóstico sugerido pelo ChatGPT? Então, no fundo, quem é o responsável quando falamos da tecnologia? O homem. O homem. Então, a tecnologia volta nos taca do moinho de vento. Quando eu falo que a tecnologia é moinho de vento, as pessoas querem me matar. Querem me matar. Mas eu falo isso para provocar. As tecnologias, as inteligência artificial, por melhor que seja, por mais investimento que tem, vamos considerar todo mundo chipado agora com o Neuralink do Elon Musk, ainda tem uma pessoa por trás, né? E pode ser que um dia a máquina aprende as emoções, eu não estou falando que não, pode ser, convencer um caso do Google, mas tem um tal de responsabilização na área de saúde que não ocorre em outras áreas. Vou dar um exemplo. Lembram do carro? Se a inteligência artificial que faz o carro, se ele fizer um carro errado, você tem direito à troca do carro. A empresa é responsabilizada. Mas a inteligência artificial que ajuda num diagnóstico e faz o médico errar, porque ele não pode assumir, então vamos dizer que a inteligência agora assume o diagnóstico. Vamos eliminar uma pecinha no meio. Vamos supondo, Black Mirror da vida. O dono da empresa responsabiliza por erros? Não. Por isso que eu volto de novo. No caso da saúde, a tecnologia vai ser sempre uma ferramenta, diferente, por exemplo, da indústria de carro, de geladeira. Verdade ou mentira? Essa provocação trago porque eu sei que muitos de vocês querem que a saúde use inteligência sem parar. Eu também quero. Eu estudei isso. Mas tenho esse tal da responsabilização. E a maioria dos avanços vem dos startups. Startups não estão preparadas. High-tech não estão preparadas para assumir riscos. Cabe nas grandes empresas, acho que pode citar os dois grandes players de prontuário eletrônico do Brasil. Muitas vezes, eles assumem um famoso caso aqui na Avenida Paulista que foram invadidos por WannaCry. Alguém assumiu além do próprio hospital? Vamos refletir sobre isso. Sendo isso, onde eu quero chegar? Agora vamos partir para privado e público. A iniciativa privada visa o quê? Se falar que é bem-estar social, eu falo, A iniciativa privada visa lucro. Lucro para se manter, porque não tem um Estado pagando. Então é natural a iniciativa privada visar lucro, porque se nenhum lucro, a iniciativa privada morre, né? Sempre eu falo com meus fornecedores, eu quero que você lucre. Se você falar para mim que você não vai lucrar, eu vou ficar preocupado, porque quem vai me dar suporte depois que eu adquiro sua ferramenta? Né? Então, iniciativa privada sempre vai querer lucrar. A inteligência artificial que está vindo substitui alguma coisa nessa cadeia de tomada de decisão?
Alguma coisa substitui. O exemplo não deu 37 minutos. 37 minutos de quê? Substituiu um processo de comunicação. Onde eu quero chegar? A inteligência artificial, as pessoas estão trazendo como maravilhas, tal, mas as pessoas estão esquecendo o potencial da inteligência artificial. É na economia de recursos evitáveis. Lean Manufacturing. A inteligência artificial pode ajudar muito nessa questão. Vou dar um exemplo. Sabe quanto era o tempo de espera de recepção no ICESP antes do uso do meu mestrado? 8 minutos para digitar a abertura da ficha de atendimento. Fora a fila para chegar, olhar e tal. Com o uso da inteligência artificial é simples. Eu já tenho todos os cadastros do paciente, certo? Então, para que eu tenho que digitar tudo de novo? É um robozinho simples, igual ele falou, é um algoritmo simples, todo lugar pode fazer. Tá, é só pesquisar, tá no mestrado, tá para ler, fazer igual. Cada um tem que fazer o seu, claro, mas a ideia é a mesma. Zerou! Porque a máquina para pegar um dado que já existe para preencher outro formulário custa quanto tempo? Milésimos segundos. O ICESP, quem conhece o ICESP, vai lá visitar, não tem mais fila para abrir ficha. Tem, para aqueles que não têm cadastro. Né? A inteligência artificial muitas vezes está focado em ganho, diagnóstico, os exemplos, adorei os exemplos do Dr. Vitor, pena que ele saiu. São exemplos clínicos maravilhosos, mas estão esquecendo dos exemplos simples, palpáveis, para visar o lucro, que é a economia de tempo. Poucas pessoas falam isso. Se você pesquisar inteligência artificial com economia de tempo na revista, você não vai achar quase nada. Para finalizar, no público, onde, vamos dar o exemplo do Brasil, um juiz está um decreto e fala assim, você é obrigado a dar 200 mil reais, você tem que dar uma injeção de 200 mil reais para aquele paciente durante um ano mensal. 2 milhões e meio. Com 2 milhões e meio faz o quê? Quantos pré-natais faz? Qual investimento de TI pode fazer? Então, é complicado a gente falar em inserção de inteligência artificial sem lembrar do foco. Maravilhoso falar dos benefícios. Todo mundo vai perceber. Filmes, notícia está por aí. Mas poderíamos começar a falar no custo, benefício. Essa automação que é mais simples, que traz muito valor na economia de tempo. O exemplo real, 37 minutos. Recepção zero os minutos. Precisava trazer mais, porque no fundo, alguém tem que pagar a conta. E essa pessoa só vai pagar a conta, não importa se é público ou privado, se a conta fechar. Eu acho que o Dr. Caio trouxe muita coisa, na verdade, que a gente vai falar ainda, até da questão do aspecto jurídico, da questão das decisões. Já vou te trazer, e eu acho que tem um ponto que você trouxe muito sobre a IA como uma ferramenta. E a gente fala muito sobre o receio das pessoas de tomar um lugar pensando em decisão clínica, enfim. Para as pessoas, assim, no geral, que têm um receio. Eu sei que você já falou muito sobre isso, sobre uma questão de ser uma ferramenta. Mas o que você falaria para essas pessoas, de fato, assim? Olha... IA nunca vai substituir ninguém. Ponto final. Ponto final. É uma ferramenta. Moinho de vento substituiu os caras que fazem bolo, que faz o pão? Não. Quando você está com uma doença simples, uma virose, um resfriado que você acha que vai passar, você consulta o doutor Google. Quando o negócio não sai, começa a ficar feio, vocês vão procurar quem? Um PS. E quando o negócio fica cada vez mais feio, vocês vão querer procurar quem? Professor titular de faculdade de medicina ou um médico tem CRM começando com 2? Ou um cara que só tem 5 dígitos? Tipo... Então, o ser humano tem um componente na sua genética, chama-se empatia. Nós somos os únicos seres, até provar o contrário, capazes de falar com uma cadeira. Quem já conversou com seu cachorro, sabendo que o cachorro não conversa? Quem já conversou com sua televisão, sabendo que a televisão não conversa? Quem já conversou com o seu carro? Quando o carro fala... Quem já conversou com o carro? Levanta a mão. Com o volante do carro, com a buzina. Somos o único ser vivo capaz de fazer empatia. E
máquina nenhuma vai substituir a nossa necessidade de conversar com outro ser capaz de fazer empatia em nós. Nós temos uma necessidade imensa geneticamente de pertencimento de um grupo. Isso só acontece se praticar empatia um do outro. Máquina não substitui. Então nós não seremos substituídos jamais, nem que seja para conforto. Bom dia, Caio, tudo bem? Eu me chamo Giovanni, sou gerente de produtos numa startup que desenvolve IA preditiva justamente para a odontologia. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante, eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, que é justamente Estamos falando pouco sobre o ganho operacional que a IA produz no setor, né? Eu concordo e acho que cada vez mais tem sido um pouco mais complexo porque a gente busca uma chancela de uma equipe clínica, né? Então, se a gente quiser entrar com um sistema quiser entrar com um modelo dentro de um sistema mais complexo, hospitalar, uma rede de laboratórios, como o caso do Dr. Vitor Chiadasa, a gente precisa de uma chancela que mostre a eficiência de desfecho clínico. E muitas vezes, por mais que o modelo que se construa, seja ele da onde for, ele leve a um ganho de desfecho clínico, o ganho operacional talvez seja o mais importante. Então, optimizar filas, né? Possibilitar que aquela paciente ela seja priorizada, atendida com maior velocidade, que é uma frente que vai fazer sentido no sistema privado, que também vai fazer sentido no sistema público. Mas ainda assim a gente sabe que a gente precisa de uma chancela clínica. Mas no final das contas, eu vou salvar quantas vidas? Isso é uma coisa que o próprio Dr. Vitor trouxe, né? De que olhar para desfecho clínico é muito difícil, porque às vezes a gente depende de um tempo muito maior, a gente depende de de muitas variáveis complexas. E o ponto que às vezes eu acho que eu sinto um pouco é como que a gente pode comunicar para esse corpo clínico, que olha muito mais para o desfecho clínico do que o operacional e tentar vincular esses dois ganhos, né? De certa forma. Eu faço coaching para alguns startups, aluno da faculdade de medicina. Você fala a mesma coisa que igual todos os startups de health tech falam. E eu devolvo para você a mesma coisa que eu devolvo para todo mundo. Eu espero que você tenha o mesmo insight que os meninos tiveram. Por que você quer criar um software de desfecho clínico? Olha, se você tivesse gravado, ouve o que você falou. Você é médico? Não. Por que você quer construir? Por que você quer construir uma ferramenta para uma classe praticamente querendo concorrer com o que eles fazem, que é desfecho médico? Enquanto tem outras coisas para resolver muito antes. Então, você fala, você depende de desfecho médico. Tá. Por que você está pensando só dentro do quadrado? Por que sua tecnologia tem que ser por desfecho médico? Olha só quantas coisas agregou valor, olha só, publicação, e olha só que o exemplo que o Dr. Vitor falou. O que agregou valor? O fato de não precisar de alguém ver um negócio e ligar para o médico. Isso tem a ver com desfecho médico? Não, tem a ver com o processo. Tem um processo de ligação. 37 minutos que salva a vida, salva a vida. Então, por que precisa de desfecho médico? Por que vocês estão querendo fazer uma coisa que tenha valor no desfecho médico e não uma coisa antes? Tipo, eu economizo tempo para você tenha mais tempo para desfecho médico? Alguém já pensou nisso? Por que não pensa algo que reduza o tempo para aquilo chegar quem faz desfecho médico? Então, muitas vezes, as health tech vêm com aquele furor culare de ajudar, mas esquece que é uma ferramenta. No dia que os alunos perceberam que eles precisam desenvolver uma ferramenta e não um médico, um enfermeiro, um farmacêutico, eles começaram a produzir. Sabe o que o cara bombou? O tal do pega-plantão. Quem já usou pega-plantão? Não tinha pega-plantão. E o cara que conversou queria fazer outra coisa. Não sei o que. Cara, você sabe o que mais atrapalha o médico? Eu não montar escala. Isso eu faço em 2 minutos. Faz. Quem assistiu o filme do Estagiário? O cara fica num pebum falando, eu consegui fazer isso de olhos fechados. Mas é o que precisava. Então, muitas vezes, na área de saúde especificamente, por isso eu trago, as pessoas esquecem. A inteligência é uma tecnologia que é uma ferramenta. Os grandes artigos que destaquem, que faz muito sentido na literatura, são voltados em ganhos de processo. Que vai proporcionar. Que proporciona alguém para fazer um desfecho.
agiliza, prioriza aquele que tem sinal de sangue. Ele falou, é o branco. Meu, o ser humano, para ficar separando se tem ou não branco, tem uma hora tempo. Meu, pode ter uma máquina para separar. O cara prioriza aquilo que está na frente. Ganha o tempo. Não tem desfecho clínico. A máquina não faz desfecho clínico, mas alguém vai fazer. E conseguir, tá, meu ponto de vista, pode ser o sempre destaque. Se a gente parar para pensar, toda tecnologia é uma ferramenta, a gente não vai esquecer do artesão. O que eu vejo muito por aí é as empresas de tecnologia querendo ser o artesão. E na saúde não rola. No carro, sim. Porque a empresa de carro responsabiliza quando o seu carro está quebrado. Eu até outro dia falei com o Murilo. As empresas de tecnologia vão assumir pelo erro tecnológico? Porque até então é erro médico, erro da farmacêutico, erro do enfermeiro. Eu ainda não ouvi falar erro da tecnologia. O erro do chat GPT, processa quem? Aliás, tem uma linha de conduta agora, que é um padrão que está sendo discutido, não existe mais o erro médico, existe o erro médico. É uma discussão bem mais ampla. Aí, eu também ouvi falar isso. Aí tá formando uma carela nova de médico que já não querer mais assumir a responsabilidade. Se alguém... opinião pessoal, se alguém precisar de um médico, procure alguém com CRM e começa com...